Deus, ele é justo. Deus, ele tem sido justo para com aquele que ele o criou. Desde o começo, Deus criou o homem. Deus criou tudo para que você viesse a entender de que você não pode abandonar o teu Criador, porque Deus, ele é justo. Deus é o juiz de toda a nação, de toda a terra, de toda a criação. Deus domina, controla o mar, controla a terra, controla tudo, o ar que você respira. Deus controla tudo e todos. Esse é a justiça, o Deus da justiça, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nós confiamos, que nós temos no nosso coração, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que formou o homem à sua imagem e semelhança. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Não é um Deus de papel, de pedra, de pau, de gesso. Não é uma imagem que você carrega no pescoço, coloca na parede. Não é esse Deus. É o Deus vivo. O Deus que nós podemos confiar. Aonde quer que nós estejamos, o Senhor Deus estará para nos abençoar. Meu amigo, minha amiga. Deus criou um exército. O exército para preparar toda a criação dele. Ele criou esse exército. Ele criou o Espírito. Esse Espírito que, quando nasce uma criança, ela recebe um Espírito fôlego de vida. Esse Espírito que dá vida, é esse Espírito que Ele colocou nas nossas narinas e Ele permanece em cada um de nós. Ele criou esse Espírito. Depois, Ele criou serafins. Serafins, Ele criou para que os serafins estivessem sempre ao lado de Deus, do trono de Deus. É o que está sempre ao lado de Deus, como um presidente hoje aqui na terra, ele tem uns assessores que está sempre ao lado dele. Os assessores é para cuidar ali das coisas, né, de Deus. Os assessores é para cuidar das coisas do presidente. Quando ele não está presente, o presidente manda um assessor resolver uma coisa e ele vai. Assim foi criado os serafins para fazer esse trabalho no trono, no reino de Deus. E depois Deus criou os querubins. Os querubins, para que Deus criou os querubins? Os querubins, Deus criou para que os querubins tomassem conta de todo o reinado, administrasse, né, para que nenhum mal venha a penetrar no reino. Você sabe que Satanás, ele desejou ter um reino maior do que o de Deus. Então, por que que Satanás
ele não tomou o trono de Deus, porque Deus é maior que tudo, primeiro. E depois que os querubins eram uma guarda real, uma segurança. É a segurança que Deus tem na guarda real, o exército. Você lembra que quando Deus criou a terra, criou tudo, e que Adão e Eva pecou, e aí Deus expulsou Adão e Eva do paraíso, e Deus colocou querubins para tomar conta do caminho da árvore da vida. Lembra? Pronto. É para isso. Os querubins tomar conta das coisas de Deus. Ele colocou os querubins para tomar conta do caminho da árvore da vida. E colocou também os querubins rodeavam o jardim, o paraíso naquela época, com uma espada desembainhada, inflamada, rodeando para que não entrasse ninguém. É assim que os querubins fazem no reino de Deus. E depois ele criou os arcanjos. Os arcanjos que tomam conta de toda a guarda, todo o exército, chefe, os líderes de grupo na época, tomava conta. Satanás, o Lúcifer, era um arcanjo. Ele era um arcanjo. Ele era o líder do exército. E ele era que comandava o exército. O exército, qual é o exército? Os anjos. Os anjos representam o exército de Deus. Os anjos. Ele é enviado para vários locais que Deus manda para a guerra, para repreender, para impedir que algo venha se apossar do reino de Deus. Então Deus criou os anjos, e os arcanjos era chefe de grupo, e o Lúcifer era um deles, os arcanjos. E os anjos, hoje, eles estão sobre a terra, para ouvir cada um de nós. Você lembra quando se fala que quando o apóstolo João ele chegou presente o anjo e ele foi se ajoelhar, e o anjo não faças tal coisa, porque eu sou conservo teu. Então o anjo é o nosso conservo hoje. Ele está aqui para me livrar de qualquer mal, para me ouvir se eu estiver bem com Deus. O anjo que nos guia, que nos toma conta, nos auxilia para que nenhum mal venha nos acontecer. O Espírito já está na minha cabeça, administrando todo o meu corpo, mas os anjos ficam ao meu redor para me livrar de qualquer mal. E depois ele criou a alma que está dentro de você, está dentro de mim. Esta alma, ela está ali por quê? Qual é o papel da alma? A alma, ela representa o reconhecimento. A alma representa o reconhecimento. Como eu posso reconhecer que Deus, o Deus Todo-Poderoso, é o verdadeiro? E Lúcifer
é Satanás, um enganador. Então a minha alma poderá ter um reconhecimento. Qual Deus eu devo seguir? Este é o papel da alma. Por isso que você tem uma alma dentro. Ela fica no seu coração. Ela fica no seu coração. E Satanás tenta 24 horas sujar, manchar, enganar a alma, para que a tua alma venha reconhecer Satanás como teu Deus. Como é que você reconhece? Como é que a tua alma reconhece Satanás como teu pai? Quando você mente, quando você rouba, quando você transgride, quando você planeja a morte do próximo, quando você deseja o mal, com as iras, com as mágoas, com os rancores, com o mal que você tem implantado, com a maldade, com o teu caráter de mal. É isso. A alma reconhece Satanás como o teu Deus. E para você reconhecer Deus como o teu Deus, você faz ao contrário disso que eu falei. Você faz ao contrário. Você dá amor, carinho, amor para com o próximo, você ajuda o próximo, você abençoa o próximo. É isso. E os animais que Deus criou na época, antes de eu estar aqui na terra, Deus criou esses animais que hoje se fala, é reconhecido como os dinossauros. Esses animais foi que Deus criou. Seria eles que está hoje no nosso meio. Mas quando Satanás foi expulso do reino de Deus, que Deus expulsou Satanás, o Lúcifer caiu na terra, a terra que ele desejou para ser o seu reino. Quando Lúcifer e seus anjos, seus seguidores caíram na terra, ele destruiu todos os animais da terra. Tudo que havia na terra, na época que Deus criou, Lúcifer destruiu. O povo hoje, o cientista fala outra coisa. Ele mostra para você outra coisa que não é verdade. A verdade certa, correta é esta. Satanás foi expulso do reino de Deus, caiu na terra e destruiu tudo, matou todos os animais que Deus criou. Por isso que Deus criou outros menores, para que viesse ser compatível a nós, para que nós possamos controlar. Por isso, meu amigo, esse é o trabalho de Deus. E depois ele criou o homem. Ele criou 7 lá, e depois ele criou o homem e a mulher aqui na terra, para nos libertar. Libertar, porque Deus viu que quando Satanás foi expulso, ainda ficou no meio dos anjos contaminados, anjos que ainda acreditavam que foi uma injustiça, perseguição que Deus fez. Como hoje no Congresso, no plenário, quando o juiz julga, a primeira coisa que eles falam é que aquele juiz está perseguindo ele, que é uma perseguição política. Não, é porque ele errou. Ele errou, tem que pagar. Ele errou, vai pagar, meu amigo. Não é perseguição política nem religiosa. É uma plantação do mal. Você plantou o mal, você vai ter que colher. O juiz tem que cobrar, ir para cima de você e cobrar. Se cuide, busca Deus, para que você possa ter a tua salvação, em nome do Deus vivo.
Se inscreva, dê like, para que nós possamos continuar com esse trabalho em nome de Jesus.